Paz do Senhor, irmãos. Antes de nós assentarmos, irmãos, vamos tomar as nossas Bíblias para uma leitura na preciosa palavra de Deus. Eu estava muito preocupado em pregar esta mensagem, porém, o Senhor confirmou. Vamos todos estar de pé, por favor, os que puderem. Porém, o Senhor confirmou nesta noite, no testemunho do nosso irmão, de que esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Vamos ler um versículo no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1 e versículo 5. Abacuque, capítulo 1 e versículo 5. Nos diz a preciosa palavra do Senhor: vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Amém, irmãos? Levante a sua mão. Nós vamos fazer uma afirmação de fé com base nesta palavra que nós lemos. Por favor, tome a sua Bíblia, levante a sua Bíblia e diga comigo. Dá para colocá-la na frente, por favor? Se puder, eu não estou conseguindo ler. Se puder colocar com letras maiores, desculpe. Se não der, não tem problema. Diga comigo: eu entendi pela leitura da palavra de Deus que nos meus dias Deus vai realizar um milagre tão grande que as pessoas terão de ver para crer. Eu creio que há um milagre para mim. E eu vou buscar o meu milagre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tome os vossos lugares, irmãos. Os milagres acontecem, irmãos. O Senhor Jesus foi absolutamente claro quando ele disse com muita ênfase em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, abrir-se-á. O título desta mensagem, irmãos, é A Espera do Milagre. Como nós vamos nos comportar no período que vai entre o pedir, o buscar, o bater e o receber? Ou entre o período da promessa e o seu cumprimento? Qual deve ser o nosso comportamento? Quais devem ser as nossas atitudes? Nós conhecemos a história daquele capitão, lá do segundo livro dos Reis, capítulo 7, que por falta de confiança, ele perdeu um grande milagre, 24 horas apenas antes do milagre acontecer. Eles já haviam passado vários dias buscando a Deus. Eles estavam esperando
uma resposta de Deus. E Deus respondeu. Só que quando Deus respondeu, ele achou que aquilo não podia acontecer. O milagre era muito grande. Não cabia na cabeça dele. Era só ele esperar um pouquinho ou um poucochinho de tempo, e o que haveria de vir chegaria. E Deus deu uma palavra por meio do profeta Eliseu, porque a cidade estava cercada, ninguém entrava, ninguém saía, as pessoas já estavam passando fome, as pessoas já estavam comendo animais que não eram animais para serem comidos. E o profeta Eliseu, no meio daquela situação caótica, ele trouxe uma palavra dizendo: amanhã de manhã haverá farinha em abundância, comida em abundância, e a farinha será vendida quase de graça. E o capitão, que era o braço direito do rei, segundo Reis, capítulo 7, versículo 2, ele disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? E respondeu Eliseu: queridos irmãos, o pecado da incredulidade é um dos piores pecados que podem acontecer na vida de uma pessoa. É melhor cheirar cocaína, se embriagar, adulterar e roubar, do que ser um incrédulo. Veja o que respondeu Eliseu: tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Todos nós conhecemos a história. Houve uma ação de Deus, e os soldados que cercavam aquela cidade saíram em disparada, deixaram os seus tesouros, as suas vestes, as suas armas, a comida que haviam trazido. E aqueles leprosos que estavam fora da cidade descobriram, comeram e falaram: não é justo que as pessoas estejam dentro da cidade morrendo de fome, enquanto nós estamos aqui comendo gostosamente. E foram anunciar, e as pessoas saíram em disparada, e o capitão foi organizar a fila. E as pessoas com aquela fome corriam sem controle por causa da fome e atropelaram o capitão. Cumpriu-se a palavra do profeta. Por causa da sua incredulidade, ele viu com seus próprios olhos, porém não comeu por causa da sua incredulidade. Seja crente, foi o que Jesus falou, e não incrédulo. Agora, como é que nós vamos nos comportar entre o período que vai da promessa até o seu cumprimento? Que palavra nós devemos ter? Que atitudes nós devemos ter? Que comportamento nós devemos ter? Como é que nós vamos controlar a nossa ansiedade? Como é que nós vamos controlar a nossa incredulidade? Existem recursos em Deus, irmãos. Existem recursos sobrenaturais que Deus manda do céu para todos aqueles que desejarem a vitória e alcançar o seu milagre. Nós temos aprendido, irmãos, que Deus faz coisas sobrenaturais. E Ele faz isso pelo seu próprio poder. E no texto que nós lemos,
Deus está falando: eu realizarei em vossos dias aqui na terra uma obra que vós não crereis, uma obra tão poderosa, uma obra tão grandiosa, uma obra tão estupenda, que vós não crereis quando vos for contada. Deus faz coisas sobrenaturais. O homem faz coisas normais. Os demônios fazem coisas anormais. Toda a sabedoria humana, toda a perícia, toda a ciência, toda a tecnologia, todo o desenvolvimento, todo o conhecimento humano não habilita o homem a fazer coisas além daquelas coisas normais. Os seres humanos continuam limitados àquilo que o pai da química moderna chamou de princípio da conservação de massas. Há mais de 200 anos, Lavoisier disse uma frase que resume o princípio da conservação das massas. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Deus faz coisas sobrenaturais. O homem está limitado às coisas normais. E os demônios fazem coisas anormais. Agora, queridos irmãos, existem coisas que fogem da normalidade, porém, não são coisas sobrenaturais e nem são coisas divinas. Pelo contrário, são coisas anormais. E isso tem gerado muita confusão, porque existem pessoas que vão a uma reunião espiritualista e ali a pessoa contempla cenas fortes, contempla certos fenômenos que fogem à normalidade, e as pessoas saem dessas reuniões pensando que presenciaram algo divino, algo sobrenatural, que foi a manifestação do poder de Deus, dos dons de Deus na vida daquela pessoa que estava operando aqueles sinais. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 16 e versículo 14, de espíritos de demônios que realizam milagres na terra. E o texto diz que esses espíritos são espíritos de demônios. Apocalipse, capítulo 16 e versículo 14. Esses espíritos de demônios realizam sinais miraculosos e eles enganam os sábios, os entendidos, os reis de todo o mundo. E aqui neste versículo diz que ele faz isso a fim de reuni-los para que entrem em batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Porém, queridos irmãos, onde Deus está presente, os milagres acontecem. Esta é uma noite de milagre, você pode esperar o seu milagre, porque Deus está aqui neste lugar. Glória a Deus! Esta é a razão, porque nós falamos em milagres, pregamos sobre milagres, oramos por milagres, esperamos milagres, recebemos milagres, porque Deus está operando milagres no meio do seu povo. Onde a palavra de Deus é pregada, os milagres acontecem por efeito da palavra de Deus. A palavra do Senhor gera milagres. Aleluia. Agora, queridos irmãos, um crente
não pode ter a sua vida cristã limitada a experiências naturais da vida. É claro que a salvação é o maior milagre. É o maior milagre que alguém pode experimentar na vida. É o perdão dos seus pecados. É a reconciliação com Deus. É a cédula que lhe é contrária, o libelo acusatório. Em razão da sua trajetória errada na vida, ser rasgado, ser apagado, e ele ser considerado uma pessoa que nunca pecou na presença de Deus. Porque quando Deus olha para você, Deus não está olhando para você e dizendo: eu perdoei ela, eu perdoei ele de tais e tais pecados. Não. A Bíblia diz que os nossos pecados são apagados. E Deus diz: deles nunca mais me lembrarei. É por essa razão que quando você vai a Deus pedir perdão por um pecado já perdoado, Deus vai lhe responder: eu não lembro. Aconteceu isso em algum momento da sua vida? Eu não lembro. Porém, queridos irmãos, Deus tem mais para presentear aos seus servos e às suas servas ainda nesta vida. Não é pelo nosso próprio merecimento, não é por nossa própria santidade, porém, uma coisa é certa: a nossa participação nessa tarefa tem que ser ativa e não passiva. Para receber os milagres de Deus, há uma parte que cabe a nós. E essa parte que cabe a nós, somos nós quem devemos desenvolvê-la, fazê-la, realizá-la. Da mesma maneira, irmãos, como está escrito em Filipenses capítulo 2 e versículo 12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Da mesma maneira que nós temos esta admoestação para desenvolver a nossa salvação, nós temos também a responsabilidade, o encargo de romper a barreira do natural e adentrar ao sobrenatural. Nós temos que encontrar os mecanismos, os meios para romper com o espírito de incredulidade, com o sentimento de incredulidade, com o sentimento de viver apenas tendo como pauta de vida as coisas naturais da vida, e quebrar essa barreira do natural e adentrar ao sobrenatural. Agora, como fazer isso? Você não precisa ficar preocupado, porque em Filipenses capítulo 2, versículo 13, que é o versículo que se segue a essa admoestação do apóstolo, a respeito de nós desenvolvermos a nossa salvação, imediatamente, a palavra nos traz uma promessa, a promessa da outorga, da concessão do poder divino, porque no versículo 13 diz: porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, queridos irmãos, para romper a barreira do natural e adentrar ao sobrenatural, o crente conta com a disponibilidade do favor de Deus. Deus não iria mandar que nós saíssemos do natural e adentrássemos ao sobrenatural, para que nós entrássemos em depressão, em tristezas, em frustrações. Por que não poderíamos fazer isso?
mas Deus diz: faça, e Ele mesmo efetua em nós tanto o querer como o realizar, que são elementos psicológicos segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós precisamos sair do natural e ir para o sobrenatural, porque é no sobrenatural que vão acontecer coisas que vão impactar a terra, coisas que vão impactar as pessoas da nossa família, as pessoas do nosso convívio, coisas que vão fazer com que aquele que é ateu, ainda nesta vida, reconheça que só o Senhor é Deus na sua vida, que só o milagre de Deus poderia realizar aquilo, que aquilo não é obra do acaso, que a mão de Deus está fortemente sobre a sua vida. E agora, Deus está falando por intermédio do profeta Abacuque, a sua boca, de um milagre de dimensões gigantescas. Algo que estava, apesar dele ser um homem de Deus, algo que estava além da sua imaginação. Esse texto, na tradução da Bíblia Viva, diz, Abacuque capítulo 1, versículo 5, é Deus dizendo: prestem atenção, e vocês ficarão de boca aberta. Vocês ficarão espantados com o que eu vou fazer muito em breve. Ainda enquanto estiverem vivos, eu farei uma coisa que vocês terão de ver para crer. É algo que está muito além da vossa imaginação. Queridos irmãos, um crente não pode viver a sua vida cristã sem quebrar essa barreira das coisas naturais, sem ter na sua vida experiências sobrenaturais. É preciso romper a barreira do natural, adentrar ao sobrenatural, porque é no sobrenatural que os grandes milagres vão acontecer, e nós temos que preparar este ambiente, preparar essa atmosfera, preparar este clima, onde os grandes milagres vão acontecer. Agora, para isso, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quando nós lemos a continuidade do texto do profeta Abacuque, entendemos isso, que precisamos ouvir a voz de Deus, reconhecer a voz de Deus, falar com Deus e ser também receptivo à voz de Deus. É receber a palavra com simplicidade, é receber a palavra com sabedoria, é receber a palavra sem traçar uma linha entre a palavra e a lógica. E no livro de Abacuque, o profeta, ele ora uma série de 3 orações, porque ele desejava receber uma palavra do Senhor a respeito de uma situação que já estava acontecendo e que se agravaria. Eram 2 dilemas. O primeiro dilema era: por que Deus permitiu que o seu povo caminhasse durante tantos anos por caminhos perdidos e fosse cada vez mais se distanciando dele? E o segundo dilema: como Deus havia falado que enviaria um juízo sobre o seu povo, e que esse juízo seria exercido por uma nação ímpia, não podia caber na cabeça dele como que Deus utilizaria uma nação ímpia para exercer juízo sobre o seu povo
E ele, em sua oração, disse para Deus: sim, Senhor, nós somos perversos, porém eles são piores do que nós. E o Senhor, que é santo, 3 vezes santo, como pode deixar que isso aconteça? No capítulo 2, irmãos, ou melhor, de maneira resumida, no capítulo 1, ele faz uma oração e Deus responde. Então, Abacuque ora uma segunda vez. No capítulo 2, vemos as ações que Abacuque fez depois que ele orou. E é aqui que eu quero centrar esta meditação com os irmãos. Porque a partir desta passagem das Escrituras, nós podemos aprender 5 aspectos importantes para que sejamos receptivos à voz de Deus. E o que fazer ao ouvir a voz de Deus, ou até mesmo enquanto se espera que Deus fale, o que fazer até que Deus fale. Capítulo 2 de Abacuque, siga junto comigo a partir do versículo 1, quando ele diz: sobre a minha guarda estarei. Ele havia orado. E sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Então, queridos irmãos, o primeiro ponto para ser receptivo à voz de Deus, primeiro ponto é estar no posto da guarda. Você deve estar olhando, atento, antenado com o que está acontecendo. Você deve estar observando. É por isso que em culto nós não podemos perder nenhum dos movimentos do culto. Porque pode ser exatamente aquele momento que você perdeu um movimento do culto. Pode ser aquele o momento em que Deus trouxe a revelação, a resposta, a unção que você precisava. E naquele exato momento, por tais e quais razões, você se ausentou. E perdeu o momento da revelação, perdeu o momento da unção, perdeu aquele exato momento em que Deus agiu e você não estava no seu posto da guarda. Então, você não vai receber se você não vê. Agora, eu observei aqui, irmãos, que ele não fala em ficar assentado no posto da guarda. Ele diz: eu vou ficar de pé, eu vou ficar atento, eu vou ficar observando para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Nós já mencionamos nesta noite o texto de Mateus capítulo 7 e versículo 7. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Então o que Jesus está falando é: peça, procure e bata. E a posição de Abacuque
foi muito objetiva. Ele disse: eu vou ficar na torre até que ele fale. E eu vou ficar em uma posição que eu possa observar e que eu possa me virar para todos os lados. Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que quando alguém expressa a intenção da sua vontade, quando alguém expressa a sua decisão, uma decisão alinhada com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é enfática no sentido de que Deus vai falar. A palavra de Deus é enfática no sentido de que aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, a porta será aberta. E quando você expressa a sua vontade, alinhada com a palavra de Deus, envolvida com a palavra de Deus, algo começa a acontecer. Glória a Deus. E aqui, irmãos, podemos observar que o profeta, ele estava determinado a ouvir e a ver o que Deus tinha a dizer. Eu quero dizer para os irmãos que há momentos que é preciso um pouco mais de esforço para ouvir a voz de Deus. Há momentos, irmãos, que é preciso que nós quebremos os nossos próprios recordes, ultrapassemos a barreira daquilo que nos é possível, para que possamos receber, ouvir, ver a voz de Deus. Há momentos em que nós temos que trabalhar um pouco mais, quebrar a linha daquilo que até então nos foi possível, para poder ficar tranquilos, ficar a sós com Deus e ouvir a voz de Deus. Eu li, irmãos, recentemente uma história sobre Susana Wesley, que era, esta senhora era mãe de 18 crianças, 18 filhos. 2 de seus filhos, Charles Wesley e John Wesley, eles alteraram o cristianismo durante as suas vidas. Charles Wesley escreveu centenas de hinos que as igrejas cantam até hoje. E John Wesley foi o fundador da denominação metodista. E ambos tiveram sobre as suas vidas um profundo efeito do cristianismo que foi praticado na sua casa, que eles herdaram de sua mãe. E nós poderíamos perguntar, como é que uma mulher como Susana Wesley, com 18 crianças, encontrava tempo para ficar em silêncio e para orar? A história diz que todas as tardes ela se assentava na sua sala de jantar e ela pegava o avental, jogava o avental sobre a sua cabeça, e as crianças sabiam que quando a mãe estava na cadeira com o avental por cima da cabeça, ela não podia ser incomodada, porque ela estava falando com Deus. Ela determinou a ter um tempo de silêncio, a ter um tempo com Deus todos os dias. E onde há uma vontade, há uma determinação, há um caminho e há uma solução. Nós podemos dizer que esta mulher, cujo nome nessa noite nós aplaudimos, foi uma pessoa
que foi para o seu posto de guarda, que foi para a torre de vigia, e ali permaneceu. E aqui já é o segundo ponto que quero mencionar aos irmãos, como nós podemos estar em sintonia, ouvir a voz de Deus, alinhar-se com a voz de Deus. O segundo ponto é justamente esse: estacionar-se na torre de vigia, porque ele diz: sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Aqui, irmãos, fala de perseverança, fala de ficar ali, de não se mexer, de esperar até que a resposta seja dada. E é muito incrível que ele fala de olhar e continuar olhando até que seja dada uma resposta. Nós vamos olhar novamente para o texto de Mateus capítulo 7 e versículo 7, que nós já lemos 2 vezes, mas desta vez nós vamos olhar para uma tradução diferente, que é a tradução na linguagem de hoje, que diz: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem pode. 3 verbos. Pedir, peçam, e vocês receberão. Procurar, procurem, e vocês acharão. E bater, batam, e a porta será aberta para vocês. Como resultado, a porta será aberta para vocês. Agora, queridos, no ritmo que nós vivemos, de um mundo ocupado, de um mundo conectado, de um mundo de comidas rápidas, você coloca um pó, gira e você já tem leite. Você coloca uma massa e de repente você já tem uma comida pronta em 30 segundos. Em 30 segundos. Nesse clima, irmãos, vamos ser francos. Nós temos pressa. E é difícil esperar, por exemplo, 2 minutos para que alguém atenda o telefone. É difícil parar e ficar quieto. É difícil subir para a torre de vigia e ficar ali esperando e observando, ficar ali em um posto de guarda até que Deus apareça. Há um versículo no Salmo 46, versículo 10, e eu gosto da maneira como a Bíblia, na tradução, a mensagem, coloca esse versículo. Ela diz: abandonem o caos, saia do trânsito, olhem bem para mim, seu Deus Altíssimo, que está acima da política, acima de tudo. A Bíblia diz que nós temos que aprender a não termos pressas para sairmos da presença do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que esperar até que Ele apareça, até que Ele se revele. E esperar até mesmo quando estamos dormindo, porque Salomão diz: eu dormia, mas o meu coração velava. O meu coração estava atento.
Eu dormia, mas dormi esperando que ele aparecesse. Aleluia. A pressa, irmãos, ela não é apenas inimiga da oração. A pressa é a morte da oração. Se você quiser ouvir a Deus, ver Deus, você tem que tornar-se uma pessoa tranquila. Tranquila. Não só encontrar um lugar tranquilo para falar com Deus, mas você também precisa ter uma mentalidade tranquila, precisa ter calma, precisa ter disposição para esperar no Senhor. Ah, mas eu sou uma pessoa ansiosa por natureza. Eu sempre fui assim, desde pequenininha, desde pequenininho eu sou ansioso. Ou se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas do passado foram mudadas. Mesmo as coisas genéticas foram mudadas. Algo novo se fez. Aleluia. Glória a Deus. Eu até anotei o seguinte aqui. Nós podemos estar deitados em nossas camas, mas nossas mentes podem estar correndo a 100 quilômetros por hora. E os nossos pensamentos vão de um bloco para outro, de um assunto para outro, e você começa a pensar em coisas que podem acontecer. Você começa a pensar em suposições, em tarefas inacabadas, em coisas que você terá que fazer se acordar no dia seguinte, se Jesus não voltar. E os seus pensamentos, mesmo você estando deitado com a sua cabeça no seu travesseiro, os seus pensamentos estão correndo a 100 quilômetros por hora ou ainda mais. O que o Espírito Santo está nos dizendo nesta noite é: para ver Deus, suba para a torre de vigia, concentre-se no que você está vendo, no que você está ouvindo, fique atento, espere Deus chegar e falar. Porque Deus não vai deixar que você saia da sua torre se você esperar sem uma palavra, sem a resposta. E eu pensei em algo criativo. Se você precisar, pense ou crie uma cadeira imaginária e visualize nessa cadeira Jesus sentado ali. Fique lá até que ele chegue e se assente ali. E então, fale com ele o que você quiser. Fique ali para ouvi-lo, porque ele tem algo especial para dizer a você. E aqui nós já entramos para o terceiro ponto das atitudes que nós devemos ter durante o período em que nós começamos a bater, a pedir, a bater, até que recebamos. O terceiro tópico é assistir ou olhar para ver o que ele vai dizer. Veja bem, irmãos, eu achei muito interessante esse texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 1, porque o profeta não diz: eu vou ficar com os meus ouvidos atentos, eu vou ficar ouvindo e ouvindo até que ele fale. Não,
ele diz: eu vou olhar, eu vou ficar de olhos abertos para ver. Abacuque capítulo 2, versículo 1. Leiamos novamente, para que nós peguemos este ponto especial, que é de grande importância para a nossa vida. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei. Ele está dizendo: eu vou ficar assistindo, eu vou ficar olhando, eu vou ficar atento, eu vou ficar observando, eu vou ficar ali para ver o que ele falará a mim. Normalmente, irmãos, quando nós falamos em comunicação, nós falamos a respeito de ouvir, de escuta, de audição. Mas neste versículo, o profeta diz que a comunicação de Deus com ele seria vendo, seria assistindo, seria olhando. E por que isso? Porque às vezes, irmãos, é vendo que nós teremos o entendimento. Todos nós já ouvimos aquela frase ou aquela declaração de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Deus nos fez pessoas com capacidade para ouvir, mas Deus nos fez também pessoas com capacidade para ver, para olhar, para compreender. E aqui o profeta está falando: eu não vou ficar lendo nada, eu não vou ficar assistindo outra coisa, senão com os meus olhos abertos, para ver o que ele falará a mim. Glória a Deus. O profeta está dizendo: eu não vou dispersar nenhum dos meus sentidos, mas eu estarei 100% olhando para ver, para compreender quando ele falar comigo. Há um versículo, irmãos, que melhor vai fazer com que nós entendamos que Deus quer que nós olhemos em Efésios capítulo 1 e versículo 18. Efésios capítulo 1 e versículo 18. Paulo diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Glória a Deus. E as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Como que você vai viabilizar? Como que você vai conhecer a esperança para a qual ele lhe chamou? E as riquezas da gloriosa dele, herança dele nos santos. Deus quer que os nossos ouvidos sejam abertos, mas ele quer também que os nossos olhos sejam iluminados para ver e conhecer. O próximo passo, irmãos, é anotar a visão. Anote a visão. Registre aquilo que Deus falar com você, as ideias que ele lhe revelar. Ainda bem que Abacuque fez isso. Ele fez um registro do que aconteceu. Porque se Abacuque não tivesse feito esse registro, nós não teríamos o livro de Abacuque hoje. Porque, queridos irmãos, como seres humanos, e isso está assim muito provado, inclusive é a capacidade de reter em uma audição como esta de hoje,
O ser humano tem uma capacidade, uma tendência muito grande para esquecer. E a melhor maneira de se lembrar é escrevendo. Alguns anos eu preguei uma mensagem aqui, como ter um plano de vida elaborado pela revelação do Espírito Santo. Eu não vou perguntar quantos se lembram, porque pode ser que poucos se lembrem disso. Então, para que nós não fiquemos assim, com vergonha, eu não vou perguntar. Como ter um plano de vida elaborado pela revelação do Espírito Santo? Porque você vem para um culto como este, e Deus fala com você. Só que pode ser que aquilo que Deus falou a respeito de determinado assunto, a gente esqueça lá adiante. Pode ser que daqui 20 anos você não se lembre do que Deus falou hoje. Então você precisa escrever. Naquela oportunidade, eu falei para os irmãos, pegue um caderno e escreva vida profissional. Pule umas 2 ou 3 folhas. Escreva filhos. Pule mais umas 2 ou 3 folhas. Escreva casamento. Pule mais umas 2 ou 3 folhas. E vá colocando os grandes temas da sua vida. Porque o Espírito Santo vai revelar um a um. E dentro de pouco tempo, você terá um plano de vida construído pela revelação do Espírito Santo. Então, irmãos, Deus disse para o profeta, anote a visão. Escreva a visão. Não confie apenas na sua memória. No sábado passado, nós lemos 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, que diz, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Na nossa igreja, nós celebramos a ceia do Senhor uma vez por mês. E por que nós fazemos isso? A orientação, a revelação que Jesus deu para o apóstolo Paulo foi, faça isso para que vocês não se esqueçam. Façam isso para que vocês se lembrem. E queridos irmãos, de vez em quando, nós precisamos retornar ao ponto de partida. Nós precisamos encontrar as primeiras palavras. Nós precisamos procurar as veredas antigas. Nós precisamos retomar o caminho que o Senhor disse, este é o caminho, andai nele. E para isso, uma boa maneira é buscar o livro do Senhor e ler, mas também buscar as palavras proféticas que o Senhor disse especialmente para nós. E foi isso que Abacuque fez, e porque ele fez isso, hoje nós estamos fazendo esta meditação. Então, anote o que Deus falar para você. Existem palavras que saltam, existem palavras que nós temos a convicção que aquela palavra foi dirigida reta e diretamente para nós. Nós estamos em um grupo e parece que estávamos sozinhos e que Deus falou aquilo diretamente, exatamente, solitariamente para nós. Anote o que Deus falar com você. Então, o quarto ponto é esse, anote a visão, anotar a visão. O quinto é esclarecer o que você já ouviu falar. Até porque o que Deus já falou, você não pode continuar querendo que Deus fale novamente.
é o contrário. Tendo Deus falado uma vez, Deus nos dá a capacidade para ouvir aquilo duplicadamente. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. E a palavra que nós ouvimos de Deus é uma palavra que fica viva em nossos corações, escritas de maneira indelével em nossas almas. Então Deus instruiu Abacuque para que ele escrevesse com muita clareza. E eu penso, irmãos, que quando Deus falou para ele, escreva a visão em tábuas, com letras grandes, Deus não estava apenas falando de caligrafia. Eu acho que Deus quer que nós proclamemos a sua palavra e proclamemos de uma maneira que todos possam entender. O próprio Jesus, ele pegou verdades complexas e transformou em palavras simples. Nós, às vezes, temos a tendência de pegar as coisas simples e transformá-las em coisas complexas. O Espírito Santo já nos disse hoje que Deus tem um plano para cuidar da sua vida. No testemunho do irmão pastor Roberto, que me antecedeu, que Deus tem um plano para cuidar da sua vida. E o texto que foi lido disse: olha para as aves do céu, elas não plantam, elas não ceifam, no entanto, o Pai cuida dela. Você não vale mais do que uma ave? Uma vez mais, Jesus estava expressando uma verdade, irmãos, que perdura no tempo e no espaço de uma maneira muito clara. Então, você tem que entender, você tem que esclarecer, tanto para si, como também para transmitir o que você ouviu Deus falar. Alguém me disse algo mais ou menos assim: se você não pode explicar uma verdade em termos que uma criança possa entender, então mude a sua forma de explicar. Eu li, irmãos, de um grande jurista brasileiro, que ele escrevia as suas peças e depois dava para a sua cozinheira ler. Se ela entendesse, ele protocolava aquele pedido. Se ela não entendesse, ele ia trabalhar para modificá-lo. Então, este é o terceiro ponto. E aqui, meus amados irmãos, entra algo muito especial, que após entender, após esclarecer, nós podemos aplicar. E quando nós aplicamos a palavra de Deus, nós nos tornamos cumpridores da palavra de Deus, e não apenas ouvintes da palavra de Deus, ou admiradores da palavra de Deus. Há um perigo muito grande de nós sermos admiradores da palavra de Deus, ou ouvintes da palavra de Deus, quando a proposta é ser praticantes da palavra de Deus. Quando Jesus explicou a parábola do semeador, e ele disse da possibilidade de colher 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Ele disse que isso acontece quando a semente cai na terra boa. E ele explicou que a boa terra são os corações daqueles que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Não saia deste culto ou de qualquer outro sem entender a palavra de Deus. Se na pregação ficou um ponto obscuro, um ponto que você não entendeu, depois do culto, procure a mim,
procure um dos outros pastores e diga: pastor, obreiro, eu não entendi tal ponto da pregação. Porque se você quer colher 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1, se você quer realizar a grande colheita em sua vida, você tem que entender a palavra e, após entender a palavra, se tornar cumpridor da palavra. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz, será bem-sucedido, será exitoso. O grande milagre vai acontecer por um efeito da palavra. Será feliz naquilo que fizer. Então, 5 maneiras práticas para que nós sejamos receptivos à voz de Deus. Primeira, ficar no posto de guarda. Segundo, estacionar-se ali, não sair dali. Terceiro, assistir para ver o que Deus vai dizer. É por isso que enquanto nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós não nos ocupando lendo a Bíblia. Já viu? Pessoa que vem para a igreja, alguém está pregando e ele está lendo. A pessoa está pregando lá no Apocalipse e ele está lendo lá em Eclesiastes, ele está lendo lá o livro do Gênesis, como começou todas as coisas. Não. Assistir. Eu vou olhar. Eu quero ver. Porque Deus vai aparecer. E eu quero ver o que Ele vai dizer. Número 4, anotar o que você ouviu Ele falar. E número 5, esclarecer o que você já ouviu da parte dele. As dificuldades, os dias difíceis. Quem sabe, alguém é afligido por um diagnóstico difícil, uma enfermidade grave, o desemprego, a morte de um ente querido. Enfim, irmãos, são inúmeros os problemas que nós enfrentamos neste mundo, porque este mundo é um vale de lágrimas. Pode ser a perseguição de um chefe no trabalho, pode ser a falta de dinheiro para colocar o mantimento em casa, enfim, dificuldades e problemas. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, que é nessa dificuldade, é neste problema, que você estará na torre de vigia, que você irá para o altar da oração, e na segunda cadeira, Ele vai aparecer. A segunda cadeira não ficará vazia, Ele vai aparecer, e a sua presença vai fazer com que o grande milagre aconteça. Aleluia. Receba esta palavra nesta noite como uma palavra de Deus. Esta deve ser a nossa atitude, irmãos. Davi, no Salmo 63, versículo 10, eu creio que ele sintetiza como pode ser este nosso desejo de aproximar-se de Deus, de vê-lo, de ver o que Ele vai nos dizer. Davi, no Salmo 63, versículo 10, ele diz: Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti,
A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. É nessa terra seca e cansada, onde não há água, que Deus vai fazer um grande milagre. Porque Deus vai colocar uma nascente que vai jorrar água viva. Não só para você, mas para muitos que usufruirão do seu modo de buscar a Deus, de querer Deus, de esperar Deus, de ficar ali na torre de vigia, no altar da oração, até que Deus apareça. Porque Ele vai aparecer e o grande milagre vai acontecer. Eu quero pedir que todos, por favor, se coloquem de pé e nós vamos orar por um momento. Senhor, nós lemos a Tua palavra, meditamos na Tua palavra, cremos na revelação da Tua palavra, recebemos a Tua palavra, escrevemos a Tua palavra, e há em nós, Senhor, o desejo de persistir, o desejo, Senhor, de permanência, o desejo, Senhor, de continuar, até que o Senhor apareça nessa terra seca, por onde temos passado, esta terra seca e cansada, onde não há água, mas cremos verdadeiramente que o Senhor fará brotar uma fonte de água viva, que passará por essa terra seca e cansada, aquele rio que sai do teu trono, e que alegra a cidade de Deus. Oh, aleluia, aleluia. E por onde esse rio passa, haverá abundância de peixes. Oh, aleluia. Por onde esse rio passa, haverá saúde, haverá vida, haverá ressurreição, haverá esperança. Em nome de Jesus Cristo, levante a sua mão, receba um grande milagre de Deus nesta noite. Oh, aleluia. Há uma dispensação de Deus aqui para curar, para abençoar, para tocar, para aumentar a sua fé. Aleluia! Deus está dando a fé que move montanhas. A fé de Deus. Tende a fé de Deus. Tende a fé de Deus. Estamos, Senhor, nesta terra seca e cansada, mas o teu rio passa por aqui. O teu rio está correndo aqui neste lugar. O rio de águas vivas. Águas vivas. Aleluia. Cura, Senhor, de toda enfermidade. Remove, Senhor, agora as enfermidades, as inflamações, as úlceras, os cânceres, as disfunções. Traz, Senhor, ressurreição para funções que estão, Senhor, mortas. Oh, aleluia! Em nome de Jesus Cristo, repreendemos a morte. Repreendemos a morte. Em nome de Jesus. Espírito de morte, nós te repreendemos. Em nome do Senhor Jesus. Repreendemos todo espírito de morte. Pelo poder do sangue de Cristo, nós entramos em batalha. Entramos em batalha. Oh, aleluia. Os filhos de Deus são livres, e você não pode enganar os servos de Deus e as servas de Deus, porque eles já são livres. Oh, aleluia. Os espíritos estão fugindo. Os espíritos estão fugindo em desespero. Desespero. Senhor, abre os olhos de todos para que vejam os espíritos fugindo.
Abre, Senhor, os olhos de todos, para que vejam os espíritos fugindo. Aleluia. É noite de confrontação, é noite de poder. Aleluia. É noite de vitória. Oh, é a vitória do povo de Deus. É a vitória do povo de Deus. Oh, é a vitória do povo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. É a vitória do povo de Deus. Aleluia, aleluia. Eu te busco, recebe a minha adoração. Aleluia. É a vitória do povo de Deus.